No dia 1º de outubro de 2023, um homem foi morto após ser atingido com 6 disparos de arma de fogo em um posto de combustível aqui em Poços de Caldas. O autor do crime fugiu depois da arma ser descarregada. Hoje, dia 9 de agosto de 2024, acontecerá um júri popular com o possível acusado do caso, depois do recebimento de algumas informações suspeitas. Depois do ocorrido, a Polícia Civil, no caso, fez algumas diligências a princípio para tentar localizar o autor. Ouviram algumas testemunhas e essas testemunhas disseram que teriam ouvido dizer que o Daniel seria o autor do crime. Até então ele não assumiu a autoria do delito, ele não se pronunciou no processo, até por tese defensiva, por estratégia defensiva. Nós optamos por deixar ele em silêncio até então, para que ele pudesse dar versão para quem tem a competência para julgar ele, que nesse caso são os jurados. Então até o momento ele ficou em silêncio, não prestou sua versão e vai dar sua versão hoje perante o corpo do Conselho de Sentença. A defesa rolou algumas testemunhas de referência, algumas testemunhas que conhecem o Daniel, e a promotoria trouxe uma investigadora, a ex-mulher do Daniel e algumas testemunhas que teriam conversado com o réu após o ocorrido, para eles prestarem os depoimentos e explicarem a dinâmica dos fatos e o que eles teriam ouvido naquela data. Não houveram apurações concretas em que defina Daniel como autor do crime. Por isso, a expectativa com o júri de hoje é que a população contribua para as conclusões do caso. A expectativa hoje é que a sociedade possa reconhecer, com base nas provas colhidas no processo, a inocência do acusado. O processo se prorrogou apenas com ouvir dizer, não tem nada que coloca nosso cliente na cena do crime, então a expectativa hoje é que ele seja absolvido pelo Conselho de Sentença e que a sociedade possa dar uma resposta para ele no sentido mais positivo, absolvendo ele, reconhecendo que ele não foi o autor do delito. A motivação do crime seria por ciúmes de Daniel e a sua antiga parceira com o seu novo envolvimento. Definido como homicídio duplamente qualificado, o processo continuará em andamento e a expectativa da defesa é que o réu seja absolvido. O caso em si é um homicídio qualificado, ocorrido no posto IP, onde o acusado supostamente teria dado 6 tiros num rapaz por ciúmes da ex. Até então, a polícia tentou localizar ele no dia dos fatos, não conseguiu, prendeu um outro autor que foi solto um pouco depois por não ter sido preso, e aí localizaram o Daniel cerca de 20 dias depois. Houve a primeira parte do processo, a instrução do júri, ele foi pronunciado, a defesa não recorreu do processo e hoje ele está aqui em júri para ser julgado perante o Conselho de Sentença. O promotor de justiça que está acompanhando o caso deixa para a população alguns passos a serem tomados em situações de crime passional. Sem dúvida, o pano de fundo aí é um relacionamento acabado, que era o réu e a antiga companheira, e o relacionamento entre a vítima e a ex do réu, né? Então, quando acontece isso, a primeira providência que tem que ser feita daquelas pessoas envolvidas se sentirem ameaçadas, se sentirem de qualquer forma atacadas, atingidas por qualquer tipo de ato de violência, é procurar a polícia e denunciar. Mariane Davi para os 60 Minutos.